Eu tenho 52 canais aqui no YouTube onde eu não apareço, onde eles me dão mais resultado financeiro do que os meus próprios canais que eu apareço. E eu tenho um passo a passo onde eu ensino você a fazer isso, que é o YouTube sem aparecer. Toca aqui embaixo para você conhecer esse produto que você vai gostar demais. E o Vanderlei Luxemburgo é um cara muito importante na sua carreira. Sim, sem dúvida. Como é que foi esse encontro com o Vanderlei até chegar esse momento do Corinthians, quando surgiu a sua grande chance? Então, na verdade, quando eu fui para o Botafogo, em 1980, para ser preparador físico, o Vanderlei jogava. Olha só. Ele era o lateral esquerdo. Então vocês se encontraram lá atrás. Lá em 1980. E ele tinha um problema de joelho que, aliás, acabou abreviando a carreira dele, né? Ele tinha um problema sério de joelho. E eu fazia manutenção e recuperação. E nós nos conhecemos ali. Numa outra época, já depois que ele parou, ele trabalhava como auxiliar e às vezes preparador físico do Jober Meira. E nós nos reencontramos num torneio em Riad, na Arábia Saudita, onde vai ser jogado esse Mundial. Sim. Onde está sendo jogado esse Mundial. E nós nos reencontramos lá e conversamos e tal. E ele falou, então, quando nós voltarmos para o Brasil, vamos trabalhar juntos. E isso aconteceu, nós fomos para o Santos em 97. Eu fui como auxiliar técnico dele. Dali nós fomos para o Corinthians em 98. Campeão brasileiro. Sim. E o Vanderlei, depois da Copa do Mundo da França de 98, ele assumiu a seleção brasileira. Quando chegou em janeiro de 99, ele se desligou definitivamente do Corinthians, foi trabalhar só na seleção brasileira, e aí eu comecei a minha carreira em 99 no Corinthians. E deu sequência a um trabalho, tanto é que você foi campeão brasileiro em 99. Sim, não é isso? Campeão paulista brasileiro e mundial. Em janeiro de 2000, campeão mundial. Como é que foi esse salto? Porque você era um preparador físico, um auxiliar, mas ser treinador é completamente diferente. E você começa logo no Corinthians. Campeão brasileiro. Com um elenco pesadíssimo. Pesado. Como é que foi isso? Mas, João, tem um toque, tem uma sutileza muito importante nesse detalhe. Porque eu já tinha passado o ano anterior, o ano de 98, todo com aquele grupo de jogadores. Então eu os conhecia bem. Gostava muito deles e eles gostavam de mim. Porque nós tínhamos uma relação muito legal. Que legal. Então não foi uma coisa abrupta que de repente eu apareci ali. Foi, na verdade, uma continuidade. Porque aconteceu o seguinte, no meio do ano de 98, por ocasião da Copa do Mundo, o Vanderlei foi comentar os jogos da seleção brasileira na França, no Sport TV. Sim. E eu fiquei 45 dias dirigindo a equipe. Entendeu? O Vanderlei chegou uma semana antes de começar o Campeonato Brasileiro e o time tinha estado comigo aquele tempo todo, estava voando, modéstia à parte. Rapaz, que legal. E a nossa estreia, inclusive, foi contra o Atlético Mineiro, no Mineirão, 5-1 para o Corinthians. Que isso. Eu me lembro bem desse jogo. Pois é. Se eu não me engano, acho que até narrei esse jogo. Então, aquilo me deu muito respaldo com o jogador. Aquele tempo que eu tive, e depois na continuidade do trabalho até o título brasileiro de 98, me deu respaldo, me deu a confiança dos jogadores. Quando chegou a hora do Vanderlei sair e de decidir quem seria o treinador, vários nomes de grandes treinadores foram oferecidos, foram citados no Corinthians. Sim. Só que senhor Luiz Henrique de Menezes, não sei se você se lembra. Luiz Henrique, sim. Que era o supervisor na época, hoje gestor. E o diretor de futebol, o senhor Carlos Nojude, o Ney, falaram, não, o treinador tem que ser o Oswaldo. Houve aquele impacto na diretoria, mas os jogadores endossaram. Falaram, não, tem que ser o Oswaldo e tal. E um domingo de manhã eu recebo uma ligação, falou, você
é o treinador do Corinthians. Eu digo, mas não tem. Pai. Você é o treinador do Corinthians. E esse mais aí queria dizer o quê, né? É porque era muita coisa, né? Rapaz, não é fácil Naquela época era muita areia pro meu caminhãozinho. Então. Mas foi muito legal, sabe? Foi pesado, sabe, João? Foi uma fase difícil para mim, né? Mas que eu gradativamente consegui. Difícil por quê, João? Porque era o Corinthians campeão brasileiro. Não é fácil. Era o Corinthians do técnico campeão brasileiro e técnico da seleção brasileira. Era o melhor treinador do Brasil na época, né? E jogadores de altíssimo nível. Era um timaço. Era um timaço, né? Então aquilo era muito pesado. Mas eu consegui, graças a Deus. E um elenco com personalidades fortíssimas. Né? Exatamente. Que na verdade, muita gente suspeita, muita gente fala, pô, Oswaldo, como é que era? Como é que você conseguiu? Marcelinho, Edilson, Rincon, Vampeta. O rapaz era ótimo, os caras me adoravam. Todo mundo fala do Marcelinho. O Marcelinho puxava a fila, cara. Era o último a sair do treino, sabe? Que legal. Para mim, ele me ajudou muito. Marcelo foi importantíssimo no meu início de carreira. Sim. Edilson, Vampeta, Rincon. Esses caras me ajudaram muito, sabe? As pessoas suspeitam que era um encargo, que era uma dificuldade, mas na verdade não era, não. Na verdade era muito bom. E eles tinham os desentendimentos entre eles, que todo mundo conhece. Olha, mas eles estavam contigo. Deixa eu te contar uma coisa. Eu adoro tomar café da manhã. Fico 1 hora, 2 horas. Eu curto o café da manhã. Então, a gente estava no hotel concentrado, eu descia tomar meu café da manhã. Só um jogador acordava e tomava café comigo, chama-se Fred Rincon. Eita! Sentava do meu lado e nós conversávamos. E eu ali tentava maciar, porque ele tinha as restrições dele com o Marcelo e com o Edilson, principalmente. Só que eu chegava, Fred, porra, alivia e tal. Ele falava, Oswaldo, vou fazer uma coisa pra você. Aquele jeito dele, sutil. Fica despreocupado. Eu não vou sair pra jantar com ele, nem ele vai na minha casa. Agora, na hora do jogo, eu passo a bola pra ele. Não se preocupa, não. Legal, hein? Dentro do campo, nós somos profissionais. Tudo vai acontecer da maneira que tem que acontecer. Tem que acontecer. E eram craques, né? Grandes jogadores, Craques. Sem dúvida, timaço. O Rincon era um jogador especial, espetacular. Um dos melhores que você treinou? Na posição, se eu fizer uma seleção dos jogadores que eu trabalhei, com certeza, a camisa 5, que não era a que ele usava. Você quer fazer? Você quer fazer uma seleção? Eu não quero, porque rapaz, tem muita gente boa aí. Não, você é injusto, pô.